Mateus capítulo 14, no seu verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Somente até agora. Meu Deus. A palavra do Senhor bem conhecida da igreja, uma palavra de ânimo, uma palavra de segurança, uma palavra de motivação para mim e para a tua vida, independente de onde você se encontra, porque a palavra de Deus sempre será motivacional. A palavra do Senhor, o intuito e a intenção será sempre te levantar, será sempre te jogar para cima e fazer você entender que valerá a pena todo o sacrifício, toda a dor, e que o preço já foi pago. Pago aonde? Lá na cruz do Calvário. Então já foi consumado, o preço está pago. Estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Temos agora esse texto de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 14. Os discípulos vão relatar um ato inédito. Sabe, é conhecido da igreja que Jesus andou sobre as águas, e não só Jesus, como Pedro. Sabe o que é interessante? O tema que Deus colocou no meu coração, quando eu soube que iria ministrar, não vim aqui já sabendo que ia ministrar. Então Deus teve tudo para falar ainda mais, que Deus já foi maravilhoso. Tudo que descer daqui será do céu. Aleluia. E aí Deus colocou no meu coração o tema seguinte: ainda que você pule do barco, a forte mão do Senhor que te tira do fundo do mar, te colocará no barco novamente. Aleluia. Sabe, acabamos de ler que Jesus mandou os discípulos, se despediu da multidão e mandou os discípulos para o outro lado da margem. Só que Jesus não está no barco. A ordem foi: vai vocês, depois eu vou. E sabe o que é interessante? Acabamos de ler que o mar era contrário, os ventos eram contrários. E aí o vento e as ondas estão açoitando o barco. Acabamos de ler, acabamos de fazer menção desse texto. E sabe o que é interessante? Jesus continua sendo Deus, mesmo o vento contrário. Jesus continua sendo líder, e a palavra continua, mesmo o vento contrário. Te encontrarei do outro lado da margem. Sabe, aqui é um ensinamento para mim e para a tua vida. Mesmo o vento estando contrário, mesmo as ondas estando bravios sobre as nossas vidas, mesmo não fazendo sentido chegar ao outro lado da margem, a palavra permanece: te encontrarei do outro lado. Sabe, quando Jesus dá o direcionamento para mim e para a tua vida, muitas coisas não fazem sentido. Muitas ondas não fazem sentido, porque quando a gente recebe a promessa e algumas profecias, que vai dar tudo certo, que Deus vai te soprar para um fronte ao outro, que Deus vai soprar o teu nome, que você vai ser um pregador, uma cantora, um adorador, um obreiro, um pastor. A gente já imagina tudo certo, tudo concretizado. Só que a gente não imagina as provações, a gente não imagina os ventos contrários, a gente não imagina as ondas vir ao nosso encontro, porque a palavra já foi liberada sobre nós. Eu te fiz, eu te farei um pregador, uma cantora, um adorador. Então a gente só quer o final, só quer a parte boa. Só que o interessante é que nem os ventos e nem as ondas são a parte ruim. Ainda assim os ventos e as ondas são a parte boa. Por quê? Servem para te ensinar, servem para te amadurecer. Sabe o que é interessante? O vento está contrário ao barco. A ordem era chegar do outro lado. Quem está vindo do outro lado? Mesmo com as ondas, mesmo com o vento contrário, Jesus ainda está vindo do outro lado. Sabe por que Jesus está vindo do outro lado? Aqui é outro ensinamento para mim e para a tua vida. Porque Jesus viu que os discípulos não conseguiriam chegar sozinhos, sem ver a imagem de Cristo. Porque, sabe, o que mais te ensina sobre esse texto, Mateus capítulo 14, o que mais vai te ensinar é sobre dúvida, é sobre medo. Porque aqui os discípulos, o que mais teve não foi confiança, foi medo e dúvida. E a dúvida nos faz parar, e nos parando, nos faz afundar. Sabe, a Bíblia vai começar a dizer que os
que era real? O vento contrário. Entende que era real as ondas bravas. Entende que era real o barco balançando. Só que quando eles viram Jesus, a primeira palavra que ele libera é um fantasma. Sabe, a dúvida te faz pensar que Jesus é um fantasma. Sobre os medos, sobre o vento e sobre as ondas. A gente consegue entender que tudo é real, mas Jesus é fantasma. Sabe, aqui a Bíblia está te ensinando, a dúvida te faz pensar que quem te prometeu não vai garantir. Meu Deus! Só que a primeira palavra que Jesus libera para os discípulos, mesmo com o vento, mesmo com as ondas bravas, eu sou. Eu sou. Sabe, esse eu sou não acabou primeiro a tempestade. Esse eu sou agiu o contrário, porque até o vento era o contrário. Esse eu sou primeiro acalmou o coração dos discípulos. Sabe, eles conhecem a voz do mestre. E esse eu sou bastava. Não precisava passar o vento e passar as ondas. O eu sou já garantia a trajetória, já garantia que vai chegar ao outro lado da margem. Só que esse eu sou tem outro paradigma aqui. Quando Jesus fala eu sou, nós já imaginamos, eu sou o alicerce, eu sou a saída, eu sou o escape, eu sou a tua força, eu sou a garantia da promessa. Só que Pedro, entendendo e ouvindo esse eu sou, Pedro ainda assim duvidou, mesmo depois do eu sou. Pedro fala, se és tu, mestre, deixa-me ter contigo sobre as águas. Estou imaginando os discípulos, o barco balançando para lá e para cá, e as águas entrando dentro do barco. Jesus está do outro lado, o vento está contrário. E ele já disse, eu sou. E a primeira ordem é, vai chegar do outro lado da margem. E ainda assim Pedro está dizendo, se és tu, mestre, se és tu, me deixa aí, andar sobre as águas. E a resposta de Jesus é maravilhosa, é simples e eficaz. Vem? Então venha. Jesus está mostrando para Pedro, se ainda assim, mesmo eu dizendo que eu sou, mesmo me apresentando em carne, ainda duvida, então vem. Vem até a mim. E a Bíblia vai dizer que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Imagina um cenário, que coisa linda, os discípulos olhando, Jesus do outro lado, o vento está contrário, a água está entrando no barco, todo mundo está desesperado. Sabe uma coisa que é interessante? A maioria dos discípulos eram pescadores, então eles sabiam nadar, porque já enfrentaram muito mar para pegar peixe. Só que eles estão com medo dessa tempestade, então quer dizer que ele é muito maior do que ele já enfrentou. Aqui é uma lição para mim e para a tua vida. O que já passamos lá fora não serve para cá, para dentro. Porque aqui dentro é sobre Ele, é com Ele, é por Ele, é para Ele que vivemos. Então o que passou lá fora já era. Sabe, Cristo está te ensinando. Eles ainda tinham experiência, sabia nadar no mar, só que ainda assim estava com medo. Sabe assim, é eu e você. Deus já prometeu, já garantiu, já falou diversas vezes, já nos alertou. Está falando, vem. Ainda assim a gente está duvidando, eu sou. Vem. Sabe, não basta o eu sou, muitas das vezes para nós, não basta. A gente precisa tocar, a gente precisa ver. E sabe o que é interessante? Pedro está andando sobre as águas. E aí eu fiquei, sabe, muito confuso sobre essas coisas. Senhor, como que um homem pode andar sobre as águas? E aí Deus começou a revelar algumas coisas no meu coração. Eu anotei muitas coisas. Se o Senhor quiser, eu vou falar. Se não quiser, vai ser tudo sob a direção de Deus. Sabe o que é interessante? Pedro está andando sobre as águas, olhando para Jesus. Jesus já falou, eu sou, e já falou, vem. Já deu a ordem para ele chegar do outro lado, mesmo ele duvidando, vem. Pedro está andando sobre as águas. Os discípulos estão olhando Pedro indo ao encontro de Jesus. Jesus está vindo perto do barco. Por um momento Pedro parou de olhar para Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro se afundou e pede socorro para Jesus. E assim somos nós. Mesmo Deus dizendo que eu sou, o que vem, já te fiz a promessa, está sob o meu controle. Mesmo assim a gente afunda, mesmo assim a gente vacila o nosso pé, mesmo assim a gente se desvia do caminho, porque somos carne, somos pó, somos humanos e temos falhas. Sabe o que é interessante? Pedro afundou e pediu socorro, mesmo Jesus dizendo que eu sou, que eu estou no controle, mesmo Jesus mandando ele vir para tocar sobre ele, para dizer que não sou o fantasma, ele afundou. Isso é o poder da dúvida. A dúvida não pode estar no seu coração. A dúvida te atrapalha. A dúvida te faz pensar que Jesus não vai cumprir o que ele te prometeu. Porque tem tudo para acontecer. Jesus está no mar. Ele podia acalmar o vento. Foi louvado aqui que ele é o dono da tempestade. Ele é o dono do vento. Ele é o dono do mar. Ele é o dono da vida. Então ele tinha o poder de acalmar a tempestade. Só que aqui é um ensinamento para mim e para a tua vida.
Mesmo tem momentos que Jesus vai até chegar na nossa história, mas ainda assim não vai acalmar a tempestade. Ainda assim não vai acalmar o vento contrário. Tem momentos que Jesus vai até falar com a gente em voz audível, mas a aprovação não vai passar. Porque a gente precisa passar por algumas coisas para aprender, para amadurecer. O propósito de Deus não se anula independente da sua aprovação, não se anula independente da sua dor, do seu medo ou da sua dúvida. Porque o que mais os discípulos tiveram aqui foi medo e dúvida. E aí Pedro está afundando. Pedro pediu socorro para Jesus e não é segredo para ninguém. E Jesus socorreu porque ele é assim. Ele sabe que somos fracos e nos socorre a todo tempo, dia após dia. Se não fosse a tua misericórdia, já seríamos consumidos. E aí Jesus está levantando Pedro. Sabe qual é a primeira resposta de Jesus para Pedro? Por que duvidaste? Homem de pouca fé. Como é que esse homem tem pouca fé e está andando sobre as águas? É Jesus mostrando para ele: sobre a minha palavra você anda sobre as águas, sobre a minha palavra você ainda caminha, aleluia. Sobre a minha palavra você ainda continua. Mas se não tiver a minha palavra, se não tiver o meu id, se não tiver a minha permissão, quem somos nós? Quem somos nós? Glória a Deus. Sabe, Jesus está mostrando para Pedro, homem de pouca fé. Ele até socorreu Pedro, mas não deixou de repreender. Sabe uma lição para mim e para a tua vida? A mesma mão que levantou Pedro das águas é a mesma mão que foi pregada na cruz do madeiro. É a mesma mão que estava aberta lá na cruz e pagou o preço, foi consumado pela minha e pela tua vida. A mesma mão que levantou Pedro do fundo do poço ainda está sobre nós. A mesma mão que levantou Pedro de lá, que colocou Pedro no barco de novo, ainda está sobre a minha e sobre a tua vida. Sabe, o preço que foi pago lá não está anulado e não será anulado. Deus está mostrando para mim e para você. Se não for a minha mão, não consegue. Jesus mostrou para Pedro. Eu estou imaginando Pedro andando sobre as águas, porque ele só afundou porque tirou os olhos de Cristo. Você acha que ele olhou para onde? Pensa comigo no mar, está tudo revolto, as ondas estão contrárias, o vento está contrário. Ele está olhando para Jesus e está andando sobre as águas. Ele afundou, você acha que ele olhou para onde? Olhou para os discípulos. Olhando para os discípulos e dizendo: estou andando sobre as águas, eu sou o único que tem coragem. Sabe, Deus está mostrando para mim e para você: a soberba não tem espaço em meu caminho. O seu eu não tem espaço. O seu eu não tem força sobre mim. Deus está mostrando para mim e para você: se eu quiser eu te faço andar sobre as águas, mas também se eu quiser eu te faço afundar nas águas. Porque Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. Não sobrou espaço para soberba depois que Pedro afundou. Só sobrou medo, só sobrou desespero. É Deus dizendo para mim e para você: se eu não segurar a tua mão, a gente afunda. Mesmo Ele nos chamando, mesmo Ele dizendo vem, mesmo Ele dizendo eu sou, a gente afunda. Porque nós somos falhos. Porque as forças se acabam. Porque a vontade de conquistar, tem horas que ela vai embora. Porque a vontade do chamado se concretizar, tem hora que vai embora. Porque tem hora que não faz sentido passar por tantas provações. Tem hora que não faz sentido passar por tantos ventos contrários. Só que a palavra desde o começo vai chegar do outro lado da margem. E a gente não quer passar por esses ventos. E a gente não quer passar por essas ondas. Só que a palavra do Senhor, em Romanos 3,3, diz que a incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Porque por um momento os discípulos foram incrédulos, teve medo, só que não se anulou a fidelidade do Senhor. E assim é na minha e na tua vida. Quanto tempo a gente se torna um incrédulo e às vezes nem percebemos, porque Deus já falou que vai acontecer e que vai se cumprir ainda assim. Quem já não teve dúvida no chamado? Quem já não teve medo? Quem já não parou no caminho? Quem já não desistiu de certas promessas? Quantas vezes a gente acha: mudou conta, não aguento mais, não quero mais. Seja feita a tua vontade, Senhor, se for a tua vontade. Deus fala uma, fala duas e fala três. Te chamei para isso e para aquilo. Colocamos a mão na arada e ainda assim a dúvida está no nosso coração. E aqui Jesus está ensinando a tirar a dúvida do coração, confiar somente nele, porque isso faz parte do processo. Os ventos contrários faz parte do processo. Sabe, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, vai dizer que se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é fiel. Então acalma o teu coração. Se não está fazendo sentido as provações, se o vento está contrário demais, acalma o teu coração, porque Ele permanece fiel. E Ele te disse que você vai chegar do outro lado da margem. Então tira a dúvida do seu coração.
Sabe o que é interessante? Mesmo Jesus pegando na mão de Pedro, tirando ele do fundo do mar, a Bíblia diz que ainda continua o vento forte e as ondas bravas. Sabe quando não vai parar o vento e vai parar as ondas? A Bíblia vai nos mostrar quando vai parar. Capítulo 14, o seu verso 32. E quando subiam para o barco, acalmou o vento. Jesus está ensinando para mim e para você. Se você tiver medo de sair do barco, as ondas vão continuar. Pode não ser aqui sobre essas paredes, mas o vento forte vai continuar ventando sobre nós. O vento só vai parar quando voltar para dentro do barco. Sabe, Jesus está ensinando para os discípulos: o vento não para quando você anda sobre as águas. O vento não para quando você duvida. O vento não para quando você tem medo. O vento não para quando você acha que dá conta de nadar sobre esse mar. O vento só para quando você entra no barco de novo. E sabe quem é capaz de te colocar no barco de novo? O próprio Cristo que te prometeu. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando com Pedro de volta sobre as águas. E o vento só vai parar quando ele entra no barco. Então é necessário para mim e para a tua vida. Para o vento parar, precisa estar no barco. Precisa estar no chamado, precisa estar na vontade de Deus. Porque a gente passa por dificuldades lá fora também. Se ilude quem pensa que não passa por provações lá fora também. Porque somos carnes, somos dependentes. Temos necessidades, temos sonhos e objetivos. E tudo que passamos aqui, passamos lá fora. Só que aqui nós temos o Espírito Santo para nos abraçar. Só que aqui nós temos a promessa para suprir o vazio que está dentro do nosso peito. Só que aqui nós temos a voz do Espírito Santo dizendo que vai dar certo, que valerá a pena, que Ele vai voltar, que Ele vai te levar para a morada. Sabe, aqui nós temos algo a mais, e muito a mais do que lá fora. Porque Ele está sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas. Aqui nós temos o abraço do Espírito Santo, que compreende a minha e a tua dor, que compreende a minha e a tua fraqueza. Jesus está mostrando para os discípulos: eu compreendo que você não consegue chegar sozinho do outro lado, mas eu preciso estar dentro do barco, e você precisa continuar no barco. Sabe o que é interessante? Os discípulos estavam com medo, que duvidaram, que afundou na água. No verso 33 vai dizer assim: então, aproximando o que estavam no barco, adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. É Deus mostrando para mim e para você. Quando a gente compreende que Ele está no controle, quando a gente compreende que Ele vai fazer, é só confiar. É só confiar, fazendo sentido, não fazendo sentido. Tendo forças, não tendo forças. Querendo ou não querendo, é só confiar. Porque vai ter tempo que você não vai querer mais, porque somos carnes. Porque vai ter tempo que a revolta vai bater, foi falado aqui nesse culto. A revolta vai bater, o desespero vai bater no coração, a ansiedade vai vir, que você quer logo, eu quero agora. Só que precisamos confiar, precisamos entrar no barco de novo, para as ondas se acalmarem, para o vento se acalmar, porque Ele é o dono do vento, porque Ele é o dono do mar, porque Ele é o dono da vida, porque Ele é o dono da promessa. Então quem tem prazer maior de cumprir a promessa sobre nós é quem fez? Ele mesmo. O próprio Cristo que te chamou, antes mesmo de nós conhecermos a Ele, Ele nos chamou. Aleluia! Então quem tem o interesse maior de cumprir a promessa é esse Cristo todo-poderoso. Sabe, coloquei algumas coisas aqui. Eu coloquei assim: a fé te dá força na tempestade, mas não vai te impedir dela. Isso é bem verdade. A fé ela nos dá força na tempestade, mas não impede de vir as lutas sobre nós. Sabe, a gente precisa segurar na mão desse Cristo que fez a promessa. A gente precisa confiar no que Ele nos prometeu. Sabe, não é novidade para ninguém que os sonhos deles são maiores e que os planos deles são melhores do que os nossos. O que o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. É isso que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia! Sabe, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que essa vontade te permite chorar. Só que essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, não vai impedir as lutas chegar na tua casa. Não vai impedir o desespero chegar no teu coração, porque isso é de nós. Já crescemos e nascemos com isso. A gente precisa aprender a pesar essas coisas, a dosar. Porque Ele já garantiu. Antes mesmo de prometer, Ele já garantiu. Porque Ele só promete que já é garantido. Porque Ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Cristo já viu a promessa cumprida na minha e na tua vida. Só que a gente precisa viver algumas coisas para amadurecer. E ninguém amadurece sorrindo, não é novidade para ninguém. Só se amadurece chorando. Só aprende quem é amigo
quem já sentiu o inimigo. Só aprende quem está para te ajudar quando você for desprezado por alguém. Só aprende que você pode contar com alguém quando você não pode contar com alguém. Só aprende que você pode sorrir quando você chorou. Só aprende que você pode ser feliz quando já passou por muitas provações. Então, sabe, a palavra está te ensinando a todo tempo. Eu vou te permitir passar por provações. Eu vou te permitir passar por ventos, por ondas bravias. Mas ainda assim eu não vou doido. Mas ainda assim eu vou estar lá no barco contigo. Mas ainda assim a minha palavra se cumprirá. Porque os discípulos acabaram adorando a Jesus. Mesmo com medo, mesmo com dúvida. Entendeu que Cristo, o que prometeu é o que cumpre. Então coloca isso no seu coração. O que me prometeu é o que cumpre. Vai valer a pena. O que me prometeu é o que cumpre. Sabe? Eu coloquei aqui que Pedro podia andar pelo Atlântico todo se olhasse para Jesus. Pedro podia andar pelo oceano todo se olhasse para Jesus. Só que por um tempo ele vacilou nos seus olhos e afundou. E assim é eu e você na caminhada. Se a gente só olhar para Jesus, só olhar para o que ele nos prometeu, a gente tem tudo para dar certo. Só que infelizmente as influências estão aí para desviar a gente do caminho. É por isso que a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia está te ensinando a todo tempo. Vai ter distrações, vai ter influência lá fora ou até aqui dentro, infelizmente. Porque enquanto tem uns que estão lutando para trazer, tem uns que querem que você nem entre. Isso não é novidade para ninguém. Enquanto tem uns que chora, que consagra, que busca pela tua vida, tem outros que gostam pela tua derrota. Isso não é novidade para ninguém. Então você precisa entender e estabelecer algumas coisas na sua vida, que precisa se cumprir aquilo que Cristo disse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque as promessas do Senhor sempre vai se abranger para a nossa casa, para a nossa família. Esse Deus é tão grande que não quer salvar só a mim e a você, quer salvar todos do seu lado. Aleluia! Esse Deus é tão grande que pagou o preço e deixou o Espírito Santo, o Consolador, para estar do seu lado nos dias maus, para estar do seu lado na sua angústia, para estar do seu lado na sua tristeza, para estar do seu lado nos seus medos, nas suas dúvidas. Esse Deus é tão grande que subiu, preparou a morada e ainda assim deixou o Espírito Santo para te levar junto a Ele. Esse Deus é tão grande que conhece a minha e a tua fraqueza e que ainda assim te dá força, que reveste a tua vida, que te dá ânimo para continuar. Esse Deus é tão grande que te fez a promessa e que Ele vai cumprir sobre a tua vida. Esse Deus é tão grande que mesmo desistindo da fé, mesmo abandonando a sua vontade, Ele ainda assim vai te buscar lá fora. Ele ainda assim te coloca no barco de novo. E a mensagem de Cristo é: eu vou te colocar no barco de novo. Eu vou acalmar a tempestade. Eu vou acalmar essas ondas. Eu estou no controle de tudo. O que é que falta se fazer, Senhor? Só se render. Só confiar. Mesmo quando não fazer sentido, ainda assim confia. Porque a gente só aprende quando a gente passa por essas provações. Sabe, o deserto ninguém quer o deserto. Só que em Mateus 4 a Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido ao deserto, por quê? Pelo Espírito de Deus. Então o deserto não é tão ruim assim, porque o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado por quê? Pelo diabo. Olha só como é contraditório. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que é engraçado que a Bíblia vai dizer: sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus se sujeitou a Deus, foi ao deserto conduzido pelo Espírito, resistiu ao diabo e ele assim fugiu. Sabe, é isso que é um ensinamento para mim e para a tua vida. Se sujeita às promessas do Senhor que Ele fez sobre você, mesmo não fazendo sentido, mesmo não acontecendo o que você quer hoje, Ele está no controle para fazer coisas muito maiores. Sabe, a gente quer tudo controlado, tudo bonitinho. A gente quer estar no emprego bom, a gente quer estar com a mão cheia, a gente quer ter muitos amigos, a gente quer ter tudo bom e melhor, porque, sabe, não é novidade para ninguém que Abraão veio nessa terra e foi rico, Isaac veio nessa terra e foi rico, Jacó veio nessa terra e foi rico, Salomão veio nessa terra e foi rico, foi próspero, alcançou tudo que Deus prometeu e mais um pouco. Por que a gente não quer isso também? A gente também quer, não é heresia, não é hipocrisia você querer coisa, porque é Bíblia também. Dessa terra comeremos o melhor, dessa terra viveremos o melhor. Só que ainda assim, o maior fruto, a maior recompensa estará lá no céu.
Aleluia! Porque tudo isso aqui vai ficar. O dinheiro fica, a comida fica, a carne fica, a roupa bonita fica, a casa bonita fica, o carro bonito fica. É desse jeito. Os sonhos bem planejados fica. Tudo fica aqui nessa terra. Tudo se conquista aqui, tudo fica aqui. Só que os planos de Deus é maiores que essa terra. Os planos de Deus vai além dessa terra. Deus não te impede de sonhar. Pode sonhar, pode conquistar. Deus até te ajuda, porque Ele tem prazer em te ver feliz. Se os teus planos estiverem alinhados com os planos de Deus, tudo dará certo. No tempo certo, tudo dará certo. Só que os planos de Deus colocam isso no seu coração. São maiores e são além dessa terra. Porque os planos de Deus é Bíblia. A traça não pode corroer. O fogo não pode corroer os planos de Deus. A inveja não pode parar os planos de Deus. A falsidade não pode parar os planos de Deus. A mentira não pode parar os planos de Deus. A incredulidade não pode parar os planos de Deus. A falta de fé não pode parar os planos de Deus. O tempo não pode parar os planos de Deus. A terra não pode parar o que foi dito por Ele. Porque é Bíblia. E se passarão céus e terra, mas a minha palavra não se passará. Não é novidade que eu já estou terminando, você já vai ver se o outro é outro faz. Sabe, estamos vivendo os últimos dias. E ainda assim tem pessoas dispersas. E ainda assim tem aquele que diz, eu não quero, eu não dou conta, eu não aguento, eu não quero. E é os últimos dias. Deus está te chamando de volta para o barco. É os últimos dias. É hoje, é agora. Mas Senhor, eu não estou pronto. Mas Senhor, eu tenho vícios. Mas Senhor, eu ainda quero fazer muita coisa que minha carne está pedindo. Mas é agora, Ele está te chamando agora. Vem com esses vícios, vem com esses desejos. Vem sujo mesmo, porque Ele disse que é limpo, limpo mais, que é sujo, sujo mais. Vai ficar onde? Vai se limpar ou vai continuar sujando? Não tem como sujar esse Cristo. Por mais que você esteja sujo, tocando nele ficará limpo. Sabe, Cristo está te falando hoje. Volta para baixo. As promessas continuam sobre as nossas vidas, porque somos falhos. Nós temos medos e temos dúvidas, mas ainda assim Ele vai te chamando, volta para o barco, porque eu ainda tenho interesse em cumprir o que eu te prometi. Volta para o barco hoje, não deixa passar essa oportunidade. O ano está começando e vai ter muita luta, você estando dentro ou fora da igreja, estando dentro ou fora dos planos de Deus. Vai ter muita luta, vai ter muito choro, vai ter muita alegria, vai ter muita tristeza, vai ter muito ganho, vai ter muita perda. O ano tem muitos dias para se correr e os dias são maus. Jesus está vindo aí, quem te garante que não será hoje, que não será amanhã? Jesus está vindo aí, os sinais. Quem acredita, quem não acredita, até os incrédulos. Já não é prova. Alguns dos nossos vizinhos professam outras fé. E eles mesmos, sem puxar nos assuntos, eles mesmos falaram, Jesus está vindo aí, né? Não tem como mais viver nesse mundo, esse mundo está imundo. Os próprios vizinhos, sem a gente entrar em assunto nenhum, do nada, por exemplo. Esse mundo está sem graça. Porque o mundo lá fora só tem mentira, só tem falsidade. E eu não estou falando que você vai entrar aqui dentro e não vai crer isso também, não se iluda. Porque infelizmente temos de dentro que ainda assim é mentiroso e falso. Mas vale a pena, porque quem te prometeu é verdadeiro. Porque quem te chamou é limpo, e é justo e é fiel. Sabe, o mundo lá fora está todo corrompido, o mundo lá fora está te levando para um buraco. E você não sabe nem como mais sair, nem sabe se quer sair, nem sabe mais como reagir. Porque é tanta mentira, porque é tanta desgraça lá fora, que a gente está sem esperança. Só que ainda tem uma esperança, esse Cristo que te prometeu. Ele tem o poder de cumprir o que Ele te prometeu. Independente do tempo que se passou, Ele ainda permanece fiel. Esse Deus é fiel e tem o interesse de cumprir o que Ele te prometeu. As promessas do Senhor não é só para a tua vida, mas sim para a tua casa. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Confia nesse Cristo, valerá a pena. Sabe, não perde a oportunidade de viver o que Deus tem para você viver. Porque os planos de Deus são maravilhosos para nós. Nós que somos fracos, nós que duvidamos, nós que deixamos de acreditar, nós que deixamos de buscar os planos de Deus. Porque os planos de Deus continuam sobre nós. Quem prometeu, Ele tem poder para cumprir. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Amém. Essa palavra no seu coração. Aleluia. Aleluia.
para a glória de Deus. Irmãos, eu vou dar uns avisos aqui rapidinho. Como eu falei no último culto,